Amém. Eu gostaria de abrir aqui a Bíblia em Romanos 5:8, que diz: Mas Deus prova o seu amor por nós, conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Hoje a gente vive num mundo que não está tão diferente, né? Distorcido, muita coisa mudou. Então a gente sempre tem que lembrar que o Evangelho está aqui hoje para confrontar nossos desejos, porque a palavra fala que a gente tem que abandonar nossa vontade para viver a vontade de Deus, né? Nós temos que todo dia morrer para o mundo e morrer para nós de nós mesmos, para nós mesmos, e viver 100% para Deus. Por que eu estou falando isso? Porque essa semana eu estava pensando muito, né? A gente não deve vir para a igreja somente pensando em ouvir o que a gente quer ouvir. Deixar que o pastor pregue só o que a gente quer. A gente tem que vir aqui para saber que a gente também vai ouvir o que a gente não quer, às vezes. Muitas vezes o que você não quer ouvir exige de você alguma coisa que você mude na sua vida. E o que a gente precisa hoje em dia é de mudança. Porque a gente tem que vir para crer, para orar, para mudar. Jesus, ele não se entregou a nós, não foi 50% na cruz, né? Ele se entregou para nós 100%. Por isso que eu falo sobre esse versículo 5:8, que diz que ele se entregou para a gente quando a gente vive em pecado. A gente tem que ter constância na nossa vida, porque não adianta a gente vir aqui no culto toda quarta, todo domingo, e a gente sai daqui cheio de Deus, cheio de amor, né? Mas quando a gente sai daqui, a gente não transforma isso para outras pessoas, não transmite isso para outras pessoas. Então, muitas vezes a gente não vai pecar mais, nós somos pecadores, é sobre a gente ter um coração puro e querer sempre melhorar, né? Somos seres humanos falhos e só Deus é santo, né? Em Romanos 10:14, como pois invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue? A gente tem que convidar as pessoas a ouvir a palavra de Deus. A gente está hoje em dia em desvantagem porque hoje em dia a gente está perdendo muitas pessoas para o mundo, muitos jovens para as drogas, as pessoas estão lá fora e poucos estão dentro da igreja. Então, a ideologia de família hoje em dia, eu penso que está se acabando, né? Da família tradicional para as pessoas. Então, eu gostaria de confrontar, né? Que é um texto de confronto, na verdade, para todo mundo aqui, até para mim mesma também, que a gente tem que sair daqui, encher o copo, e quando a gente sair lá fora, a gente tem que transbordar o copo, né? A gente tem que pensar assim, vou transmitir a palavra, vou trazer mais pessoas para dentro da igreja, não vou mais perder tantas pessoas, vou trazer as pessoas para perto de mim. Transmitir a palavra, não adianta a gente só se encher e não transbordar lá fora. Então eu gostaria de fazer uma oração breve aqui. Desculpa. A gente pode levantar um pouquinho para fazer a oração? Eu gostaria de Deus, eu queria agradecer pela minha vida, pela minha família, por tudo. Que Deus abençoe todos que estão aqui hoje. Que hoje eu tenho um pedido especial para a gente não sair daqui só com o copo cheio, com o coração cheio, porque a gente sai daqui com o coração tão cheio de amor, tão cheio do amor de Deus, que a gente chegue lá fora e a gente transborde por onde a gente passar. E que a gente consiga passar essa palavra, transmitir a palavra de Deus com todo amor, com carinho, trazer mais pessoas para perto, para próximo, para dentro da igreja, e que a gente perca muitas pessoas para o mundo. Amém? Obrigada, eu vou deixar a oportunidade de começar de novo. Amém.
a gente é possível que a gente saia daqui hoje com algum aprendizado. Amém? Que bom que você está aqui. Atos 7, 48. Olha, esse texto aqui que nós iremos ler nessa noite, ele vai tratar da vida de um camarada chamado Estevão. Quem foi Estevão? A gente vai entender que o Evangelho nasce de uma maneira ali, e as pessoas ali era tudo muito novo, e eles não entendiam muita coisa, mas não era para ser assim, porque a religião, às vezes, eles foram endossando tanto a religião para o seu bem prazer, para o seu modo, foi adaptando ali, e quando veio o verdadeiro, a razão da religião, quando veio o dono do tempo, eles preferiram mais o tempo do que o dono do tempo. Vamos entender isso. Eles falaram a vida inteira de um Deus que criou todas as coisas e que era Senhor do tempo. Quando esse Deus, o Senhor do tempo, estava dentro do tempo, eles não reconheceram o seu Senhor. Eles passaram a servir e adorar mais os objetos, o tempo, as normas da lei do que o próprio Deus. E a gente vai perceber aqui que muitas vezes a religião, o dogmatismo, ele fecha os nossos olhos para ouvir Deus na sua simplicidade. Porque todas as vezes que eu coloco os ritos, as normas, maior do que a simplicidade do Pai, eu me torno religioso. Porque não há nenhuma barreira, uma nada que me impeça de chegar diante dele. Para você ter uma ideia, é tão simples entrar na presença de Deus, que Jesus disse assim: olha, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com o Pai. Ele te vê ali. Então, a gente pensa que precisa de palavras tão poderosas. A Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém. O próprio Espírito intercede por nós com um gemido inexprimíveis. Às vezes nós não sabemos pedir nem para nós mesmos. E às vezes nós pedimos coisas que Deus nem quer não dar para a gente. Deus quer algo muito maior, muito melhor, muito mais abundante do que nós imaginamos. Na realidade, Ele disse que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. A gente entende isso. A gente vai falar de um camarada que estava com todas as razões. Uma pessoa que entendeu toda a dinâmica do reino de Deus. Uma pessoa que estava favorecendo, uma pessoa que entendeu, mas ele foi ignorado por muitos. Ele chamava Estevão. Então, em Atos 7, 48, olha o que a gente vai ler. Primeiro, eles pegaram esse jovem Estevão, esse jovem homem, e eles levaram para o Sinédrio para ser interrogado. Mas na realidade, eles não queriam interrogar. A intenção deles era matar esse homem, porque eles falavam de Jesus. E Jesus para ele ali era um impostor, alguém que estava invadindo a religião judaica. Então Estevão foi levado à presença de homens muito cruéis. E nesse dia que Estevão estava na presença daqueles homens, sendo julgado por eles, Estevão vai, se você tiver curiosidade de ler Atos capítulo 7, você vai perceber que Estevão vai falar toda a cronologia do povo judeu. Ele vai falar das 75 pessoas que entraram no Egito, até os dias que eles estavam vivendo. Estevão vai percorrer todo o processo, o que aconteceu, para colocar na mente deles o que eles fizeram
de acerto de erros durante séculos de vida. Estevão vai esboçar para ele tudo isso. Quando ele chega aqui no capítulo 48, Estevão vai fechando esse ciclo. Ele vai dizer: Senhor, todavia, o Altíssimo não habita em casa feita por homens, como se diz o profeta. Aí ele vai dizer o seguinte: olha, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés, quer dizer, é onde eu descanso os meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, falando com aqueles que estavam julgando eles, e colocando toda uma nação cego de erros, ele vai dizer: povo rebelde, obstinado de coração. Isso aqui é muito pesado para eles ouvirem. Era para eles terem caído em si, mas provocou nele uma ira maior. Sabe aquele ditado que diz que é futucar a onça com vara curta? Foi o que ele fez. Essas mesmas pessoas aqui estavam cometendo os mesmos erros que os seus antepassados. Era para ter caído em si. Para o que nós estamos fazendo? O que nós fizemos? Mas não, eles foram endossando sua maldade. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistindo o quê? Ao Espírito Santo. E aqui que está o perigo de hoje ainda. É questão de não querer resistir ao Espírito Santo. O mal, o que vai levar muita gente à perdição, é essa resistência do Espírito. Não querer. Agora, quais são os motivos e o que leva as pessoas a não querer o Espírito Santo? Muito simples. A gente não está aqui, não é porque a gente é religioso. A gente não tem uma filosofia de vida. A gente foi convidar uma pessoa essa semana para ir para a igreja. Ela disse assim: eu sou de uma religião filosófica, eu tenho a minha religião. Aonde vai a sua filosofia? Ela tem um fim em si mesmo. Quando a gente olha para isso aqui, olha, sempre eles foram fazendo isso, cometendo os mesmos erros. Agora, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aquele que predizia a vida do justo. Todos os profetas que falaram que o justo viria, que Jesus viria, eles mataram. Eles mataram o próprio justo, porque o coração dele estava obstinado em uma religião. De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos? Vocês que fazem o quê? Eu não entendi a palavra aqui. Receberam a lei, interprete. E não obedeceram. Para a gente ter uma ideia, todo o Velho Testamento estava baseado no sacrifício. E a gente vai perceber que isso mudou para a obediência, mas eles não quiseram fazer isso. Ouvindo isso, depois que Estevão vai esboçar para eles todos os acontecimentos, para que eles pudessem situar naquele momento, eles mesmo puderam ficar mais virados. Ouvindo isso, ficaram furiosos e arranjaram os dentes contra eles. A fúria ficou mais forte. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo. Olha a mudança, voltando um pouco. Por que a gente está aqui? Qual é a razão da gente estar aqui? É porque a gente é melhor do que os que estão aí fora? A gente é mais santo? É porque a gente se deixou ser convencido pelo Espírito.
entender os mistérios e as coisas de Deus só através do Espírito. Não é filosofia, não é um pensamento inteligente da minha parte seguir uma religião. Não. O Espírito Santo nos convence de que Jesus é Deus e que eu necessito dele. Eu preciso do Senhor. E essas pessoas, elas ficaram tão iradas. Estevão era cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé diante de Deus. Vou voltar aqui um pouco. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aqui é que Estevão viu ali. Eles, porém, tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos junto contra eles. Eles não queriam ouvir a verdade que Estevão falava. Sabe aquelas pessoas que não querem ouvir a verdade ou não querem ouvir o conselho? A obstinação é muito terrível. Eu já vi e conheci uma pessoa, um filho, que diz assim: vou sair de casa, com tudo bem, com o pai maravilhoso, com a mãe maravilhosa, não faltava nada, mas colocou no coração que iria embora. Não aguento mais da família, tipo assim. Aí você acha que uma pessoa que coloca no seu coração que vai embora porque a família não presta, você acha que tem alguém que vai convencer ele a não fazer isso? Ele está obstinado a fazer isso, ele vai pagar para ver. Lembra do seu pródigo? Jesus contou essa palavra, ele foi embora. Estava tudo bem, mas ele colocou no coração. E tudo que você alimenta, você dá vida. Tudo que você alimenta, cresce. Você vai endossando o mal. Você cria uma obstinação: vou fazer isso, vou fazer isso. Não tem ninguém que convença você do lugar, porque o coração já está cheio daquilo. E a pessoa vai alimentando esse mal até executá-lo. Não alimenta o mal, porque ele vai vencer você. E a nossa natureza é perversa. A Bíblia diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, desesperadamente lute para que você não seja assim. E eles, quando eles ouviram a verdade de Estevão, eles ficaram furiosos, eles não queriam ouvir o que Estevão estava dizendo. E as últimas palavras de Estevão foram muito cruéis nos seus ouvidos, eles taparam o ouvido para não ouvir. Eles, porém, tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos para não ouvir aquela palavra, lançaram-se todos juntos, tudo como uma cor, com a mesma essência da de todos, perversos e maus, arrastando para fora da cidade, e começaram a o quê? Apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos dele aos seus pés, aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava lá, viu tudo isso. Isso pesou muito depois na vida de Paulo. Enquanto apedrejava Estevão, este fazia o quê? Orava. Olha a diferença de um homem de Deus que está entendendo, que tem o Espírito Santo, que está a par de tudo que está acontecendo. A gente não está aqui sem razão nenhuma. Essa semana atrás, encontrei um camarada que falou assim para mim. Eu ouvi da frente dele: vocês são ladrão. Lembra que eu falei isso? Eu fiquei 10 anos na igreja. Fui enganado, fizeram minha cabeça. Como eu fui idiota, ficava obedecendo homens. Saí da igreja, e que não existe igreja. Pouco tempo depois, um filho que saiu da igreja estava envolvido nas drogas até não pode mais. Não tinha mais igreja para congregar, ficou fora vagando nesse mundo, se enveredou pelas drogas.
E essa semana, o filho drogado do lado, cheio de conversa errada, e falando comigo mal da igreja. Eu estava falando vazio. Que pastor idiota, que igreja idiota que fez os filhos dele permanecer em Deus até o dia que o pai resolve achar que tudo é ladrão. Que ambiente terrível é esse que ensina as pessoas a melhorar de vida, a ser honesto. Não existe gente torta, gente existe, mas a pessoa coloca na cabeça que todo mundo não presta, que ele está tão obstinado que ele vai sair e vai fazer coisas terríveis. Perdidamente perdido. Amém? Qual é melhor? Você com a família, dentro de uma igreja, de um ambiente, ou você está aí fora, ao léu, suscetível a todas as coisas que o mundo. Um filho pode ser drogado pelos pais da igreja? Vai, mas a possibilidade de não ser maior. Tem perigo. Isso daqui vai promover o mal. Estevão, enquanto apedrejava Estevão, ele chorava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Tendo dito isso, morreu. Amém? Isso aqui, a gente olhando para isso, de que Estevão estava falando? De que Estevão estava alertando eles? Quando a gente olha, eu gostaria de ler aqui 2 salmos, para a gente entender que era para eles ter caído em si do seu mal. Mas lá no começo, eu gostaria de ler só 3 textos que Estevão lembrou ele nesse discurso aqui. Deus o tempo todo quis o melhor, e ainda quer. Mas talvez eu e você, a gente tem uma resistência muito grande para aceitar as coisas de Deus, porque eu acho que eu sou alguma coisa, que eu entendo alguma coisa. Eu não me rendo ao Senhor. Eu acho que eu sou mais inteligente que Ele. Lá no começo, lá em Deuteronômio, é o que diz, abre a sua Bíblia aí, Deuteronômio 30, 19. Deus, Ele vai, sempre quis o melhor, e ainda quer o melhor, mas eu acho que eu entendo algumas coisas, mais do que Deus, daqueles que o criou. Hoje, nosso irmão Raí pegou uma mesa de som, e quando ele pegou a mesa de som que ia levando, tinha um manual dele. Aí disse assim: eu vou lá para cima, eu vou levar esse manual, vai que ele entenda alguma coisa. Alguma dúvida que ele tivesse, ele ia olhar onde o manual do fabricante. Sim ou não? Deuteronômio 30, 19. Olha o que Deus fala, para que uma turma que saiu do Egito de uma escravidão, Deus diz assim: hoje estou nos céus e a terra como testemunho. Quem está dizendo isso aqui é Deus, presta atenção nisso. Hoje, nessa hora, nesse presente momento, eu estou nos céus e a terra, tudo está presente ali, os céus, naquele momento presente, e a terra, e Deus diz: eu tomo eles como testemunho contra vocês, de que? Ele diz o quê? Apresentei diante de vocês, coloco diante de vocês a vida e a morte. Na minha consciência normal, eu vou escolher qual dos dois? Você escolheria o quê aqui? Beleza. A bênção e a maldição. Eu escolheria qual aqui? A bênção. Sou normal. Agora escolha a vida para que vocês e os seus descendentes vivam. Para que você
vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouça a sua voz e se apegue firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. E Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, Deus dá esse recado através de Moisés. Tudo bem, bênçãos puras. Agora, o grande segredo é, eles escolheram o que vocês acreditam nisso? Eles preferiram a morte, se veredaram por esse caminho. Desesperadamente eles fizeram isso. Eles pagaram um preço muito alto por não obedecer ao Senhor. Olha que coisa muito terrível. Quem já leu o Salmo 81, vamos ler a partir do 8 para a gente ganhar um pouquinho. Salmo 81, 8. É desse momento que Estevão lembrou eles, mas eles não entenderam. Eles preferiram matar Estevão ao ouvir a verdade. Salmo 81, 8. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Isso que Deus quer dizer. E lembra que Deus continua dizendo a mesma coisa para eu e você, de uma forma muito mais eficaz e com muito mais entendimento. Ouça, meu povo, não é povo estranho que está longe, não, é o povo de Deus que tinha consciência de quem é Deus. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se ao menos vocês me escutassem, ó Israel, ao menos escutassem, fala, Senhor. Eu não vou obedecer, não, mas fala. Lembra que eles não quiseram ouvir Estevão, eles estavam ouvindo para tudo. É dessa turma que Estevão veio falar. E ele diz: olha, não tenham deuses estranhos no seu meio. Não se incline diante de nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu fazer o quê? Simples. Só acredita. Só abre a boca. Só espera pelo Senhor e Ele vai alimentar. Olha que coisa maravilhosa. Deus é um Deus de promessas. Ele quer do outro lado coisa muito simples que antes você pode fazer. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Vocês têm consciência disso? Eu tirei vocês da terra do Egito. Agora só abra a sua boca e eu alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir. Não ouvi Deus. Eu já tenho os meus pensamentos, eu já sei para onde eu vou, já sei o caminho que eu vou seguir, me deixa de ir. Filho, você não sabe. Filho, a vida está difícil. Aqui é a casa do teu pai, não, mas eu vou embora. Eu sei o que eu falo, filho, você vem aqui, você tem uma caminha para dormir, você fica aqui, não, eu vou. Não tem que tirar da noite. Mas o meu povo não quis ouvir. Israel não quis obedecer. É questão de escolha. Deus colocou diante deles a verdade, mas eles escolheram não obedecer. Por isso, eu os entregarei ao seu. Por isso, entreguei o seu coração obstinado. Já estava. No mundo eu vou fazer isso e vou fazer e pronto. Você entende isso? Como a gente tem que se deixar marear pelo Espírito, ser flexível, as coisas que estão acontecendo, para eu analisar o certo, o errado, o bem e o mal. Eu tenho condições de avaliar isso. Mas a cegueira é tão grande que a pessoa vai para cima com toda a cegueira e ela vai se arrebentar. A Bíblia diz, Paulo fala para os romanos, que Deus, quando nos criou, Ele colocou dentro de nós um senso de saber o que é certo e o que é errado. Já foi cravado em nosso coração, para que um dia no julgamento seja justo.
longínqua, mais primitiva. Ele sabe que quando faz o mal, quando faz a coisa certa. Eles servirão de lei para si mesmo. Então, nós temos um senso de escolha, nós fazemos errado com muita consciência. Com muita consciência. E quando cria essa obstinação no coração, a gente vai para cima, esquecendo de tudo e todas, a gente vai fazer. Porque quem nos muda? Por isso eu vos entreguei ao seu coração obstinado. Vocês querem? Depois a gente vai dar um salto que é terrível. Para seguir os seus próprios planos. E há caminho que para a gente parece ser justo, mas o fim dele é morte. A Bíblia diz que, não havendo conselho, fracassa seus projetos. Isso estou falando de coisas humanas. Tipo assim, eu vou construir uma casa, eu tenho que pesquisar, assim, poxa, o local aqui é bom, eu vou construir uma casa de 300 mil reais, em lugar de pensa, não, eu vou comprar um carro, eu vou comprar batida, eu preciso de levar um mecânico para avaliar se é bom ou não. Essa semana aconteceu um fato muito estranho com a gente. Você tem ideia como que a gente é mau, a gente morre de graça. Deus colocou no meu coração, olha o freio do carro. E eu falei, vou ver esse freio. Aí eu falei para assim, irmã, amanhã a gente vai levar o carro no mecânico para ver o freio. Falei com ele. E a gente veio de conquista. 2 dias depois, eu ia para a roça, levando material. Quando eu freio o carro, só veio um barulho, puf! Cadê o freio? Dele? Acabou geral o freio. Aí eu entrei numa rua, entrei na outra, no plano, não tinha nenhum carro na frente. Porque o carro, se estivesse na frente, ele cedeu o meu freio. Entrei numa curva, entrei em outra e consegui estacionar o carro. Porque foi numa reta, plano. Freio nada, o carro parado. De uma maneira eu não me entendi. Quando eu olhei, eu fui atrás, quando eu olhei, estava a pastilha do carro do outro lado. A pastilha caiu, gastou tanto que caiu no chão. Aí eu falei, meu Deus, eu fiz eu descer a serra de conquista desse jeito. Porque às vezes a gente teima com algo que Deus está falando e a gente vai teimando, não vai lá, eu vou. Já estava em cima, ligou o mecânico, e eu sem noção nenhuma, só na intuição, em cima ligou, ele falou assim, olha, vem, que dia que ele falou? Vem quinta. Eu já vi que com sexta. Aí quinta tem que viajar e chega sexta. Você entende, mas a gente vai teimando com a situação, e Deus vai falando, olha, mas a gente vai insistindo ele. Aí Deus fala assim, olha, eu vou te dar uma chance aí, você está muito teimoso, mas eu não vou descer na serra, não, porque senão você morre. Não vai ser no fundo de um carro, porque você vai pagar uma graninha boa, até você bate no Audi A4. Está mirando uma reta, sem carro nenhum. Te dou uma chance ainda, porque eu te avisei, mas você não quis. Você entende isso? Por isso eu vos entreguei. Você quer fazer? Vai. Para seguir os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez, muito rápido, eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante deles e receberiam o castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, com o mel da rocha o satisfaria. É Deus que preside a Assembleia Divina no meio dos deuses e dos juízes. Se entende? Filho,
quero melhor para você, filho. Me ouve. Atenta para isso. Não quero não. Deixa eu aqui. Eu vou fazer. Amém? Olha, o Salmo 106, para a gente terminar, que eu gostaria de só ir ao final. Salmo 106,15, Deus fala algo muito terrível. Salmo 106,15 diz o seguinte: olha, Deus tirou o povo do Egito. Estevão vai lembrar isso nesse discurso dele, disso também, por isso que eu estou lendo. Estevão lembra eles disso aqui também, o discurso que ele vai ler em Atos 7. Ele deu o que pediram, mas enviou sobre eles uma doença terrível. Tem uma tradução que diz: ele deu o que lhe pediram, mas fez definhar sua alma. Quando Deus tirou o povo do Egito, no deserto tinha que plantar, Deus mandou uma nave do céu. Mas essa turma era tão rebelde, obstinada de coração. Mas não é isso não, mas no Egito é escravo, miseravelmente. A gente tinha carne, a gente tinha pepino, tinha cebola. Deus, filho, eu quero o melhor para você. Água saindo da rocha, maná caindo do céu, o sol não queimava, as roupas crescendo no corpo, os pés não inchavam. Cuidado de Deus, mas esse povo reclamava. Nós queremos carne, meu filho, eu quero o melhor para você, mas não, a gente quer. Tá bom. Deus lhe concedeu o que pediu, diz que é do todo, mas as graças de Deus. E vai ver tanta codorna, quando você cai do lado, que o chão encheu tudo, e eles estavam alegres, começou a pegar a codorna e comer. Antes que a carne chegasse no estômago, todos que estavam com a carne morreram. A gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe o que a gente pede. O melhor seria confiar no Senhor. Ele sabe qual é o melhor para a gente. Sempre soube. Sempre quer cuidar da gente, mas a gente acha que a gente é mais inteligente que Deus. Para a gente terminar, um dia Jesus curou um rapaz cego e mudo. Os religiosos deveriam ficar muito alegres com isso, mas esse rapaz aqui, olha, estava cego. Ele não falava. Que alegria, que Deus é esse? Não, esse cara está revoltado com Jesus. Ele está fazendo isso porque ele é demônio, ele está fazendo isso pelo Cristo de você. E Jesus dá um discurso para aquela turma que pensava dessa forma. Aí Jesus disse assim, lá nas tantas, Jesus disse assim: olha, todo aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Blasfemado com ele. Se você falar mal do Pai, você tem perdão. Se você falar mal do Filho, também tem. Mas contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa vida, nem no povo. O que Jesus está dizendo? O que ele está nos ensinando com isso? É que tem gente que ele vai rejeitar a graça, ele vai rejeitar o Espírito até o final da vida. Aí não tem mais jeito. Quem tem? Tem gente que é tão filosófica, tem gente que é tão cheia de si, que se eu falar que a simplicidade do Evangelho tem mais argumento que você. Ele tem mais argumento do que toda essa Bíblia. Ele é mais inteligente do que tudo isso aqui. Ele vai resistir. Ele não quer ouvir, nem ouvir. Enquanto você pode ser o mais vil, ele está dizendo isso aqui. Você pode ser o mais vil pecador. Você pode ser o bandido da luz vermelha, o amigo do pai, Fernandinho Beiramar. Tem mais gente terrível aí, você está falando assim. A Bíblia diz
tem jeito. Mas tem gente que mesmo dentro da sua justiça, mesmo achando que é justo, mesmo achando que é bom, mesmo achando que é honesto, se não for pelo Espírito, vai perecer no vazio. Vai resistir, é obstinado a ser, não quer ouvir, vai perecer. Mas enquanto a vida, a chance de ser salvo é muito real, nos alcançou. Amém? Pensa numa coisa, como é que pode você estar aqui hoje? Agora pensa na probabilidade, se você está aqui, muitos da sua casa também podem estar. Amém? Simples assim. Ou você é melhor do que os outros que estão aí fora? Eu sou melhor do que um cachaceiro que está aí fora? Não. Sou melhor do que o drogado? Não. Eu sou merecedor e vou mesmo daquele vai. Simplesmente eu me deixei ser convencido pelo Espírito que eu preciso do Senhor. Simplesmente. Porque Jesus disse: os seus planos, os seus pensamentos, o seu empenho, o seu foco, que é justamente a obstinação, você pode ganhar o mundo todo. Mas o difícil é perder a sua alma. Adianta? Amém? Que Deus nos abençoe. Que a gente possa ser muito sensível ao Espírito, para quando Ele falar, você ouvir, para que a gente não se embarace dessa vida. Seja muito sensível e faça igual Samuel. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Não me deixe se embaraçar esse mundo, Senhor. Me ajuda. Me deixa sensível para ouvir a tua voz. Não me deixa quando o Senhor falar e me esconder. Não, estou aqui. Fala que teu servo ouve. Porque todas as vezes que a gente esconde é porque a gente está querendo fugir de Deus. Toda vez que a gente se apresenta é porque a gente quer ouvir. E pensa no agente de Deus que está para nos ajudar, para interceder por nós, que está a nosso favor, é o Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé. Mesmo levado à morte, Estevão falou a verdade, não deixou de falar. Mas ver você está aqui hoje, porque a gente foi convencido pelo Espírito para estar aqui nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Seja com a gente em toda a nossa caminhada. É tão bom a gente saber que a gente nunca vai estar só. Nas nossas decisões, Senhor, que o Senhor seja sempre presente. Não nos deixe se enveredar por caminhos tortuosos. Não nos deixe seguir os nossos pensamentos, nem as nossas vontades, porque elas são perversas e más. Mas nós queremos ter a mente do Senhor. Nós queremos andar no teu Espírito, para que a gente não venha satisfazer a vontade da nossa carne. Nos ajuda, Senhor. O nosso coração é muito enganoso. Nós queremos ter a mente do Senhor, transformada, Senhor. Nos ajuda. Quantas decisões elas vão estar em nossa frente? Quantos caminhos vão estar em nossa frente que a gente vai decidir, Senhor? Não nos deixe a nossa intuição seguir os caminhos, que a gente possa trilhar o caminho que o Senhor escolheu para cada um de nós. Obrigado, Deus, que nas nossas decisões a gente não toma prejuízo. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos dá sabedoria no agir, no falar, em todo o nosso proceder, Senhor, que tudo seja para a glória do teu nome. Nos ajuda. Nós te louvamos e te agradecemos por ter deixado ser convencido pelo teu Espírito. A gente não quer seguir os nossos destinos, que é tão perverso e mal. Nós queremos trilhar o caminho que o Senhor escolheu para nós. Na realidade, o Senhor é o caminho e a vida.
E a verdade é que a gente está hoje presente em nós. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui, por cada família, Senhor. Continua nos abençoando. Obrigado, Deus, por ter aberto o nosso entendimento. Somente o Senhor pode fazer isso. O Senhor disse que não há faculdade desse planeta que é capaz de nos instruir na verdade do Senhor. Somente o Teu Espírito é capaz de fazer isso. E nós te louvamos e te agradecemos por esse milagre que tem acontecido em nossas vidas. Aberto os nossos olhos para que nós possamos enxergar a verdade diante de nós. Obrigado, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Gostaria nessa noite de agradecer alegremente aquele casal que está ali. Amém? Com sua família, suas famílias. Mateus. Amém. E Saulo, Mateus e Saulo. Está aqui a nossa irmã, está aqui também. Esther, Estrela, Natasha. Irmão Zé, Deus continua te abençoando. Zico ameaçou ele, por isso que ele veio. É só trabalho de ameaças. Amém? E, gente, tem mais alguém aqui estranho? Que Deus nos abençoe grandemente, que Deus continue com a gente, com graça, para o Senhor. Vocês que estão aqui pela primeira vez, possam sair daqui agraciado, abençoado, e que essa semana seja uma semana de bênção. Hoje é o primeiro dia da semana, olha que maravilha, que aí os dias decorrentes sejam bênção, dias de bênção para nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Quem está alegre aí? Quem vai sair daqui melhor? Quem entendeu a mensagem de hoje? Glória a Deus. Levanta as suas mãos. Deus, obrigado por essa noite, pela tua palavra. Nós continuaremos te amando, Senhor, por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Que os milagres do Senhor recaiam sobre nós. Nós queremos te obedecer, Senhor. Nós escolhemos a vida, não a maldição. Nós escolhemos a bênção do Senhor. Nós queremos escolher o melhor do Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite, por tua palavra. Saímos daqui hoje com esse aprendizado, Senhor. Nós escolhemos o Senhor da vida, que nos tem abençoado todos os dias. Obrigado por essa noite, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje, sempre. Amém. Fala para o seu irmão que foi muito bom ele estar aqui hoje, em nome de Jesus.